Antes de começar a falar sobre o planejamento de bracterapia, convém falar de dois pontos importantes, que é o ponto A e o ponto B. O ponto A, ele é proveniente do sistema dosimétrico de Manchester e anatomicamente representa o cruzamento da artéria uterina com os ureteres. O ponto A acompanha o eixo do Thunder. Já o ponto B localiza-se 3 centímetros lateral ao ponto A e representa a inserção do paramétrio na parede pélvica. Esse ponto não acompanha o eixo do Thunder. É no ponto A que vai ser prescrita a dose pelo radio-oncologista, que no caso deste planejamento de bracterapia, e está sendo mostrado para vocês agora aí nessas 3 imagens, vai ser de 700 centígrados. A gente pode observar que a gente tem 4 imagens: axial, coronal, sagital e a imagem 3D. Se você observar bem na imagem 3D, você consegue ver os 2 órgãos limitantes deste planejamento, que é o reto e a bexiga. É muito importante a gente ficar atento nesses 2 órgãos que vão ser limitantes na questão da curva de isodose. Como a gente pode observar, a gente pode fazer diferentes configurações nas 3 imagens, né? A gente pode fazer janelamentos, a gente pode observar delineamentos, né? Você acabou de observar ali no corte sagital o delineamento de reto. A gente pode fazer várias inserções. Então, aí o operador ele está fazendo uma revisão antes de começar e essa parte inicial, essa configuração de tratamento antes de ir para a dose em si, demora muito mais do que a otimização. Quando prescreve a dose e você analisa, né? Agora a gente está vendo um ajuste fino do delineamento de bexiga que está sendo feito pela radio-oncologista. Então ela dá mais uma orientação, ele dá mais uma passada ali, sempre visualizando no sagital. Você vê uma linha reta verde ali na visualização coronal e axial. Ele vai passando as fatias, agora ele quer visualizar no coronal, então a reta passa pelo sagital e axial. E assim ele tem o caso como praticamente pronto. Antes de começar, convém falar para vocês desse ponto A, o que ele representa anatomicamente. É muito importante vocês saberem o que ele representa anatomicamente, porque ele costuma cair muito na prova da ABFM, tanto na prova da ABFM quanto na prova da Sociedade Brasileira de Radioterapia. Então, para a bracterapia HDR, é fundamental você saber o que representa esse ponto anatomicamente. Agora, eu fiz a divisão das imagens em 4 quadrantes: primeiro, segundo, terceiro e quarto quadrante, para deixar essa explicação da bracterapia mais didática. Então, o operador ele fez a reconstrução do dispositivo, né? A gente tem uma bracterapia do tipo anel, então ele vai posicionando, ao mesmo tempo que ele vai posicionando, ele vai vendo um ajuste fino nas outras fatias. É o que eu falei para vocês anteriormente. Essa configuração do tratamento antes de ver a distribuição de dose, ela é muito mais demorada do que a otimização em si. Então ele vai sempre posicionando e vendo nas outras fatias. Posiciona e vai em outras visualizações. Tá? Essa paciente ela foi submetida a uma radioterapia externa de 28 sessões de 180 centígrados. Isso é muito importante porque ao saber esse fracionamento, a gente vai saber qual é a dose de tolerância no reto e na bexiga, que eu vou mostrar para vocês mais lá na frente. Então,
ele prescreveu a dose de 700 centígrados no ponto A direito e A esquerdo, que foram aqueles pontos que eu tinha falado para vocês logo no início. Você pode ver que a gente tem uma visualização dessa curva quando você prescreve essa dose, e aí ele vai inserir os ORs, o reto e a bexiga. Quando a gente vê essa dose, ela está muito alta, né? Acima do que é estabelecido pela Associação Americana de Bracterapia. Então, chega a hora de otimizar. Ele está fazendo uma redução da magnitude da curva no axial e no sagital. A gente pode observar que essa curva de prescrição ela já fugiu um pouco do reto. Ele deu mais uma otimizada no axial e viu que isso diminuiu a dose no reto e na bexiga. Então, a partir de agora, a gente já não tem mais à direita 700 centígrados e à esquerda 700 centígrados, né? Houve uma diminuição, como você pode ver na fatia do coronal lá no quadrante 3, certo? Então agora vai ser o filigrama, vai ser o ajuste ultra fino. Aí a gente tem as tolerâncias estabelecidas, dose em 2 centímetros cúbicos de reto, 445 centígrados, e dose na bexiga 587 centígrados. Isso para quando o paciente é submetido a uma radioterapia externa de 28 sessões de 180 centígrados ao dia. Então ele vai ter que obedecer essas tolerâncias para não expor a paciente a um efeito adverso desnecessariamente. Esse planejamento é feito em tempo real, com a equipe toda posicionada, com as enfermeiras, com o anestesiologista, com todo mundo. Então, agora foi dado um zoom para vocês verem realmente qual a dose que chegou. Mas ficou meio turvo, então eu vou colocar por escrito para vocês e comparar com a dose de protocolo de tolerância da Associação Americana de Bracterapia. Estamos chegando aos ritos finais de planejamento, então foi aprovado. Aqui à esquerda nós temos as doses que foram achadas no planejamento e à direita a gente tem as doses de tolerância segundo o protocolo da Associação Americana de Bracterapia. Então, o planejamento foi aprovado, as doses estão abaixo do que o protocolo estabelecido e a paciente pode começar o tratamento. Eu agradeço à equipe que fez esse planejamento. Eu não posso citar o nome deles por questões de compliance. Tá? Então, esse aí é o planejamento de bracterapia de alta taxa de dose.